Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a irmã Beth, irmã Marisa, para vocês verem, né? Estamos só nós três aqui, para falar um oi. Estamos nós três e pastor Reinaldo, né? Filmando para a gente, fazendo toda a parte da mesa ali. Glória a Deus. Pode sentar lá. Daqui a pouco elas vão falar um pouquinho também, vão cumprimentar vocês. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder levar a palavra de Deus para sua casa, para o seu coração, para sua mente, né, que você possa abrir os seus ouvidos espirituais mesmo, deixar Deus falar no seu coração, deixar Deus realmente moldar o que pode aí estar um pouco turbulento dentro de você, diante da crise que nós estamos vivendo, né, diante de toda essa situação, diante de todo esse alarde que tem sido, né, passar por essa pandemia. E grandes aflições têm nos acontecido nesses dias mesmo, né? As nossas emoções, elas têm ficado dentro de um turbilhão, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com elas, né? Muitas vezes a gente não sabe como reagir às situações que acontecem no nosso dia a dia, porque os nossos dias estão muito atípicos também, estão diferentes do costume, diferentes da rotina, e aí começa um monte de sensações estranhas dentro de nós e a gente não sabe nem explicar o porquê. Vontade de chorar, tem hora que a gente quer rir, quer se alegrar, mas tem hora que a gente quer chorar, tem hora que a gente sente uma tristeza, mas não sai lágrimas, e a gente não sabe nem para onde ir e nem para onde voltar, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está com o coração aberto, com os ouvidos atentos à sua voz, ao que você tem para dizer. Então, já entre em espírito de oração nesse momento, sinta o Senhor falando no seu coração, sinta o Espírito Santo agindo e ministrando na sua mente e coração nessa noite, amém? Eu não vou pedir para você abrir ainda a sua Bíblia, mas eu quero te convidar para a gente falar um pouco, né, sobre as nossas emoções, né? Já foi falado que esse seria o tema, e eu quero falar um pouquinho sobre o que a ciência diz a respeito das nossas emoções. Bem, o neurocientista Pedro Calabres, né, ele é um neurocientista e psiquiatra, e ele trabalha e ele estuda muito sobre as emoções, sobre os sentimentos, e ele fala muito sobre isso, a respeito disso. Ele também lê muito a respeito de um outro neurocientista, né, que nós temos, que é o doutor Antônio Damasio. Ele também é um estudioso das emoções dos seres humanos, né? E nós vamos pautar nesses dois autores que falam o seguinte, que as emoções são um programa de ação. É um programa de ação que temos dentro de nós, que, através do cérebro, lança alterações em todo o nosso corpo. Então, no momento que nós sentimos uma emoção, existe um programa de ação acontecendo ali, em que são enviadas alterações para todo o nosso corpo. Então, para a gente entender melhor, nós vamos nos colocar numa situação em que gera uma grande emoção em nós. Vamos colocar que você está numa praia e você vai dar um mergulho. E aí, quando você está ali mergulhando, você vê vários peixes, né? E daí a pouco aparece um tubarão branco na sua frente. O que acontece com o seu corpo naquele momento? Bem, suas pupilas dilatam, sua boca fica seca, seu estômago altera o funcionamento dele, seu intestino, ele para de peripalpar. Se estiver com o intestino cheio, você vai soltar. Os vasos se comprimem e dilata. O sangue do seu corpo é todo desviado para lugares mais importantes agora, como grandes músculos, onde você vai precisar muito deles para poder correr ou sair daquele lugar. O sangue também ele é retirado do rosto para os grandes músculos, por isso muitas vezes quando estamos com medo ou assustados com alguma coisa, ficamos pálidos e brancos. A outra coisa é que o nosso cérebro ele ordena as glândulas a secretar hormônios no nosso sangue. No caso, hormônios como adrenalina e cortisol, que vão fazer com que aumente a nossa frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido e aumentando também a eficiência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. Bem, diante de toda essa situação fisiológica com o nosso corpo, diante de todo esse turbilhão fisiológico, você entendeu que esse momento, o que aconteceu com o seu corpo foi uma emoção. Nesse momento você entendeu o que é uma emoção. É toda essa orquestra fisiológica que acontece quando algo nos acontece. São alterações fisiológicas no nosso corpo o tempo todo. E emoções,
é um jeito muito inteligente de fazer com que um ser vivo ele haja no tempo sem perder tempo, né? Então, por exemplo, quando você está diante de um tubarão, não existe pensar, né, naquele momento, é correr. Né? O seu corpo ele já gera alterações para que você possa correr naquele momento. Não existe pensar se eu vou correr, se eu vou ligar para alguém, se eu vou subir numa árvore, se eu vou sair do mar, né, diante de um leão, diante de um tubarão, diante do perigo. Não existe esse pensar, é muito automático. A emoção ela é muito automática, ela é rudimentar, automática, fisiológica. Então ela está no campo do automático. Por isso, muitas vezes, nós não temos controle sobre ela. Na verdade, nós não temos controle sobre ela. Ela não está sobre a nossa vontade, mas é algo automático mesmo se acontecer. Uma outra característica é que elas estão sempre, por exemplo, são sempre associadas a estímulos externos. Então, toda emoção, ela é direcionada para estímulos externos. Por exemplo, um leão, um tubarão, diante de um medo, né, diante de algo que te assusta muito. Por exemplo, diante de um alimento que você gosta muito, você vai gerar uma emoção. Diante da pessoa amada, diante da pessoa que você odeia, né? Diante de algo que você de algo que você despreza, né? Que você tem repugnância. Né? Então, tudo isso vai gerar emoções. São elementos externos. Mas também tem elementos que derivam da mente. Por exemplo, pensamentos podem gerar emoções, ideias podem gerar emoções. Então, ela é do campo tanto externo quanto envolve também a mente. E isso também gera emoções em nós. Esses estímulos são divididos em escalas. Então, esses estímulos que temos para gerar emoções em nós são divididos em escalas. Chamamos de escalas de valência. Essas duas escalas, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. As escalas de valência positivas, elas vão gerar comportamentos de aproximação. Então, por exemplo, quando você vê pessoas que te alegram, você quer estar perto daquelas pessoas porque elas geram uma emoção boa, né? Então, são comportamentos de aproximação. Você quer se aproximar daquilo que gera aquela emoção boa. E aqueles estímulos da escala de valência negativa, eles vão gerar comportamentos de afastamento. Então, por exemplo, se algo faz você ter medo, você vai se afastar daquilo, você vai evitar aquela situação que te gera medo, que te gera algo ruim, que te gera dor, que te gera raiva. Tudo isso você vai ter um comportamento de afastamento. Vamos ver, emoções, elas são, outra característica das emoções, é que elas são predominantemente inconscientes. Então, se você sente, na maioria das vezes você não dá conta daquilo que você está sentindo. Muitas vezes acontece aquele frio na barriga, né, quando o sangue está sendo levado para outras partes do corpo, você sente aquele frio na barriga, você sente, né, o seu coração palpitar, você sente sudorese nas mãos, né, você tem um certo taquicardia, você começa a suar, mas você não dá conta, você vai começar a se lembrar aí de você diante de algumas emoções muito grandes, e você vai perceber que você não dá conta do que está acontecendo ali com você. Você sabe que está acontecendo algo diferente, alterações no seu corpo, mas você não sabe de onde vem e nem por que aquilo está acontecendo. Você sabe que você está diante de uma situação, mas dar conta da emoção que você está sentindo naquele momento, muitas vezes você não sabe. Mas aí você pode pensar, por exemplo, Rafaela, então quando eu estou diante de um leão, eu tenho a plena certeza que eu estou sentindo medo, né? Sim. Então, quando isso acontece, nesse tempo que você dá conta do que está acontecendo com você, aí você já parte para um outro campo, para algo que a gente chama de sentimento. Então, quando você dá conta daquilo que você está sentindo, não é mais uma emoção, mas um sentimento. Existe sim diferença entre emoção e sentimento. Muitas pessoas chamam emoção e sentimento da mesma coisa. Eu estou sentindo isso, uma emoção muito grande, eu senti isso, é o que eu estou sentindo nesse momento. E a gente faz essa confusão das palavras, né? Mas, a partir do momento que nós tomamos consciência daquilo que sentimos, nós partimos para o sentimento. Então, para a gente entender, para a gente poder seguir com a nossa mensagem. Emoção, ela está no campo do inconsciente e o sentimento, ele está no campo do consciente. O sentimento, então, o que ele é? É o sentir da emoção, né? Então, o sentimento é o sentir a emoção dentro de nós. Eu estou sentindo medo. Você está sentindo a emoção medo.
Né? Eu estou sentindo alegria, você está sentindo a emoção alegria. Então é isso, consciente, sentimento. Uma é inconsciente, a outra é consciente. As estruturas cerebrais, para você ter a certeza que aquilo que está sendo falado é realmente dessa forma, a emoção, para você ter ideia, ela funciona numa estrutura cerebral e o sentimento funciona numa outra estrutura cerebral. A emoção, ela fica na estrutura cerebral chamada sistema límbico, que fica bem no meio do cérebro, e os sentimentos, eles ficam na outra estrutura cerebral chamada córtex cerebral. O sentimento, as emoções, elas ficam mais, como eu disse, ela é mais automática, rudimentar, fisiológica. Então, ela fica no campo do comportamento, né, daquilo como o seu corpo reage àquela situação. O sentimento não. O sentimento, ele é algo mais psicológico, mais complexo, porque ele é consciente. Então, ele tem consciência da nossa identidade, ele tem consciência daquilo que eu tenho desejo para o meu futuro, ele tem consciência das minhas memórias, ele tem consciência da minha personalidade. Então, ele é algo muito mais complexo, ele é algo muito mais completo, muito mais psicológico e realmente é algo consciente, que a gente consegue entender que ele está ali naquele momento, e tanto que a gente fala, eu sinto medo, eu sinto emoção. É o sentimento de sentir a emoção, é o que a gente sente. E todos dois, ambos compõem o que a gente chama de sistema afetivo, né? A emoção e sentimento compõem o nosso sistema afetivo. E aí, para que você possa acompanhar comigo agora, nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu separei 3 pontos para a gente poder falar a respeito do como a palavra de Deus, ela pode nos instruir, ela pode nos ajudar a lidar com as nossas emoções. A palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é quem nos instrui. É onde sabemos aonde andar certo, caminhar certo, como agir certo, como falar certo, até mesmo como sentir certo. Né? E o primeiro ponto que eu separei aqui é: não controlamos as emoções, mas a dependência em Deus controla todas as coisas. Então a gente viu pela ciência que nós não conseguimos controlar as emoções que nós sentimos, as emoções que estão no nosso corpo. As alterações que acontecem, elas são automáticas. A neurociência fala que se quando, por exemplo, você vê a sua mãe, né, porque a mãe é algo muito, muito próximo de nós, é algo muito íntimo, né? E quando você vê a sua mãe, só que como a sua mãe você vê ela todos os dias, mesmo depois que você casa, né, você tem aquela aproximação muito grande de anos, né, já vividos juntos. Então, quando você vê a sua mãe, as suas mãos suam, o seu coração dá uma acelerada e você sente algo diferente no seu corpo, só que você não percebe, porque é pequeno. Né? Só que se num laboratório, por um aparelhinho que eles têm, você consegue perceber esse suor nas suas mãos. Você consegue perceber esse algo diferente no seu corpo. Né? Então, para você entender que realmente nós não temos controle daquilo que acontece no nosso corpo quando a gente tem uma emoção. E as emoções básicas são raiva, alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. E desprezo também. 6, são 6 básicas. Alguns vão falar que são 7, outros vão falar que são 6, outros vão falar que são 4. Né? Mas essas são as principais. Então vamos lá, não controlamos as nossas emoções, mas a dependência em Deus controla todas as coisas. O salmista escreveu uma vez, no Salmo 4, versículo 4, ele disse assim: irai-vos e não pequeis. E ele fala assim: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro o seu coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele repete isso. Ele diz: irai-vos e não pequeis, em Efésios 4, 26. E ele diz assim: não se ponha o sol sobre a sua ira. Ambos falaram as mesmas coisas, mas com palavras diferentes. Mas eu atentei muito para a palavra do salmista, quando ele diz: aquieta o seu coração no travesseiro e sossega. Né? Espera ali, sossega ali. Né? E o apóstolo Paulo diz: não se põe o sol sobre a sua ira. Né? Eles estão falando de deita e dorme. E na hora de acordar, não permita que aquela ira ainda esteja com você. Sossega o seu coração durante a noite. Eu entendo, eu tenho algo para mim da noite,
que é algo muito grandioso do Senhor para as nossas vidas. Porque, não sei se com vocês acontece isso, mas essa é uma experiência minha. De muitas vezes eu deitar angustiada, ou deitar aflita, mas eu deito muito em paz, porque eu sei que o sono vem e tudo passa, e no outro dia nada é igual como foi na hora que eu deitei. Eu não sei o que acontece, né? Tem muitos versículos na Bíblia que relatam isso, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35 diz que o choro pode durar aquela noite, mas ao amanhecer vem a alegria, né? Tem outro que diz também que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, né? Então tem algo grandioso demais na noite, né? Então muitas vezes a gente fica descontrolado, chorando, angustiado, eu não consigo dormir, eu não consigo pegar no sono, né? A maioria das doenças vem de insônia, né? De não conseguir dormir, ou então de ficar muito tempo acordado e depois não conseguir acordar mais. Descontrole do sono, descontrole da vontade de deitar. Então tudo isso diz de algo, de uma falta de dependência do Senhor. Né, de realmente aquietar a sua alma ali e colocar o seu coração no travesseiro e sossegar em Deus, sabe? Sossegar no Senhor, não permitir que a ira que está no seu coração, ela atrapalhe o seu sono, atrapalhe aquilo que o Senhor fez para você, que foi a noite para você dormir, para você descansar nele, né? E ele naquela noite, durante aquela noite, ele trabalha ao seu favor. Ele trabalha a favor dos seus sentimentos, ele trabalha a favor das suas emoções, ele trabalha a favor do dia que vai acordar, do dia que vai amanhecer. A palavra de Deus é recheada de palavras que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Né? A cada manhã há um renovo para nossas vidas, a cada manhã há algo novo do Senhor nos esperando. Né? Essa é a nossa confiança nele, essa é a nossa dependência nele. Você pode irar, meu amado, você pode sentir raiva, você pode sentir desprezo por alguém, pode. Você pode sentir raiva, irar-se com alguém, pode. Isso está no nosso corpo, são alterações que acontecem no nosso corpo diante de uma emoção, diante de algo que nos angustia, diante de algo que nos aflige e que nos incomoda. Irar não é o problema, sentir a emoção ali não é o problema. Agora, não permita que essa emoção vire pecado na sua vida. Não permita que essa emoção atrapalhe você de descansar em Deus, de você dormir, de você confiar que todas as coisas já estão preparadas para você, todas as coisas já estão prontas, idealizadas em Deus para você. Coisas que você nem sonhou, Ele já preparou. Aquilo que os olhos não viu, o coração não sentiu, né? Aquilo que o ouvido não ouviu e jamais chegou ao coração do homem. O homem jamais teve capacidade de desejar, é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, por que se preocupar? Por que não descansar no Senhor? Pode irar, pode sentir aflição, mas não permita que isso vire um pecado. Não permita que isso atrapalhe o seu relacionamento familiar, atrapalhe o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas mais próximas na sua vida. Não permita que isso vire um pesadelo na sua vida. Se ire, sinta raiva, mas não peque. Não permita que o pecado entre na sua vida, amém? Eu quero também lembrar sobre a história da rainha Esther, quando ela precisou encontrar com o rei Assuero, para clamar pelo seu povo, para que eles não fossem mortos, né, por Naamã. Naamã preparava para matar os judeus, e Esther era judia, né, o seu tio era judeu, e todos seriam mortos. Naquelas províncias, eram 127 províncias sob a dominação do rei Assuero, e todos seriam mortos. Foi dado o mandato que todos seriam mortos em poucos dias. E Esther poderia ter sentido raiva, com certeza ela sentiu, ela poderia ter sentido ira, raiva contra a vida de Naamã, que preparava-se para matar o seu povo. Ela pode ter sentido vontade gigante de ir até o rei, né, e braguejar: por que vão matar o meu povo? Né, por que vão fazer isso? Ela sentiu, né, ela era ser humano, ela tinha as mesmas emoções, né, ela tinha o mesmo sistema límbico que nós temos. Então as emoções, ela agia da mesma forma que as nossas. Só que o que ela fez foi algo muito grandioso. Ela marcou um banquete e convidou o rei e Amã para aquele banquete. Além de ter jejuado e orado durante 3 dias antes desse banquete, ela preparou esse banquete e disse ao rei
que ela tinha um pedido muito especial para fazer, mas que ela gostaria de sentar novamente no outro dia para um novo banquete. Foram 2 vezes que ela sentou na mesa, foram 2 vezes que ela teve a oportunidade de sentar, de preparar o coração do rei para receber aquilo que ela tinha para dar. Então, antes, o que ela fez com aquela emoção que ela estava sentindo? Primeiro, ela trouxe para o campo do sentimento. Ela sentiu a emoção dela. É isso que nós precisamos fazer. Sinta a emoção que você que está aí dentro de você. Por que eu estou sentindo isso? Né? Questione esse sentimento, questione essa emoção que está aí dentro. Por que isso está acontecendo comigo? De onde vem isso? E aí ela entendeu que aquela ira vinha de alguém que ia matar o próprio povo. Só que ela entendeu, mas como que eu vou fazer algo acontecer para o bem do meu povo? Então ela guardou aquela emoção para ela, preparou um banquete, sentou à mesa, preparou o coração do rei, preparou o coração dele para receber o pedido dela. E ela disse, olha, esse homem quer matar o meu povo. E o rei abriu o coração para ela e salvou o povo dela e mandou matar Amã. O que eu entendo, o que eu aprendo com a história de Esté e o que eu quero trazer para a sua vida hoje, minha amada. Se você tem algo duro dentro do seu coração, algo amargurando o seu coração, angustiando a sua vida, senta na mesa. Chama as pessoas mais próximas da sua casa, chama o seu marido, chama seus filhos, chama sua mãe, o seu pai, sua sogra, seu sogro, chama o seu vizinho, se tem algo contra ele ou a favor dele. Chame quem você realmente precisa abrir o seu coração, que realmente vai te ouvir. Chama a sua discipuladora, chama a sua líder, chama a sua pastora, chama alguém realmente que pode acrescentar algo no seu coração. E fale tudo que você está sentindo. Mas fale entendendo o que você está sentindo. Fale o que está dentro do seu coração. E essa pessoa, ela vai abrir o coração para você. Eu sei que se é o seu esposo, ele vai te entender, ele vai te compreender. Eu sei que se são seus filhos, eles vão te compreender. Tem algo especial à mesa. Tem algo especial quando você senta à mesa. Né? Então, eu quero te convidar também a sentar à mesa mais vezes nessa quarentena, mais vezes nessa pandemia. Sente à mesa, converse com os seus filhos, converse com o seu marido, converse com a sua família ali. Coloque diante deles o que você sente. E isso vai fazer muito bem para você. E isso vai trazer retorno para o seu coração, para a sua angústia. Eu quero também dizer que em momentos de ira, raiva, ódio, é muito importante você ter uma visão do aspecto geral. Né? É isso que eu quero, é isso que Esté fez. Ela teve um aspecto geral da situação. Ela não viu só Amã ali no meio. Ela viu toda a situação. Ela viu que ela precisava se preparar para chegar na presença do rei. Ela precisava da permissão do rei. Ela precisava se preparar espiritualmente, orando e jejuando. Ela precisava de uma estratégia de sentar na mesa e conquistar o coração do rei para ela sim, tentar salvar o povo dela. Então, em momentos de angústia, de raiva, você precisa ter um aspecto geral da situação. Não veja apenas a floresta, não veja apenas a árvore no meio da floresta, mas tenha um aspecto de toda a floresta, de tudo que está acontecendo na floresta. Se preocupar só com uma árvore não vai resolver o problema. Né? Não vai resolver você se preocupar só com uma coisa específica. Aquilo ali vai fazer com que a situação, a angústia se torne ainda maior. Não esteja um aspecto geral daquilo que você está vendo, que está te angustiando. E faça as perguntas, como eu já te falei, né? Por que estou sentindo isso? Da onde vem isso? E aí você faz a seguinte pergunta. Isso que está me incomodando, está dentro do meu controle? É algo que está dentro do seu controle? Por exemplo, a pandemia do coronavírus está dentro do meu controle? Eu consigo controlar essa pandemia mundial? Eu consigo, como diz o meu filho, né, que ele fez aniversário no domingo, e ele falou, mãe, para que esse coronavírus tem que existir? Claro que ele não queria que ela existisse, claro que nenhum de nós queria que ela existisse, né? Claro que nenhum de nós queríamos estar em quarentena, dentro de casa, presos, queríamos estar reunidos aqui, né, todas juntas, claro. Só que eu tenho controle sobre isso. A pandemia, ela só é mais alguma coisa na nossa vida acontecendo de ruim. Né? Nós estamos, o Senhor não falou que nós estaríamos livres de aflições. Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele não disse também que iríamos vencer as aflições, não. Ele disse, eu venci. E como ele venceu? Ele venceu morrendo. Né? Então, foi na morte dele que ele teve a vitória no mundo.
né? Então não quer dizer que vai ser nessa vida que vamos vencer a aflição, não. Né? Talvez muitas das aflições que nós vivemos hoje, nós vamos vencer ela na eternidade. Mas eu quero que você me diga, você tem controle sobre essa pandemia? Então, tem algo de útil que você pode fazer para que resolva isso? Então, se não tem algo de útil que você possa fazer para resolver o coronavírus, para resolver a crise que nós estamos vivendo, para que você vai ficar se preocupando com ela? Né? Preocupação é pré-se-ocupar de algo que ainda não aconteceu. Pré-se-ocupar de algo que não está sob o seu controle. E aí você fica pré-se-ocupando daquilo e esquece de se ocupar das coisas boas dessa vida, das coisas belas dessa vida. Que, por exemplo, é acordar de manhã e ouvir os passarinhos. Estou perdendo a minha voz. É ouvir os passarinhos, é ver o sol, né, nascendo, é ver o azul do céu, é ouvir as suas crianças gritando mamãe, é ouvir, né, o seu marido gritando meu amor. Ou, só um minutinho. Existem tantas coisas belas que quando nós estamos angustiados e pré-se-ocupando com coisas que não estão sob o nosso controle, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. Então, cuide dos seus olhos, daquilo que você está vendo, cuide da sua mente, daquilo que ela está se preocupando desnecessariamente. Fazer algo a respeito disso será algo, outra pergunta que você deve fazer algo a respeito disso será algo destrutivo ou construtivo, né, para você? Se, por exemplo, você começar a sair ordenando as pessoas para ficarem dentro de casa, ou então comprar uma briga com alguém por causa disso, comprar brigas dentro da sua casa porque não estão lavando a mão direito, ou não estão deixando de sair. Né? O que você vai fazer vai ser algo destrutivo ou construtivo para aquilo que você está sentindo. Porque se for algo destrutivo, se for algo que vai tirar o seu norte, o norte da sua bússola, que o norte da nossa bússola hoje deve ser passar por esse tempo sem ter sequelas, né? Se isso vai tirar o seu norte, então não faça. Né? Se não estão lavando a mão direito, entrega para o Senhor, né? O Senhor está cuidando. Se não estão fazendo as coisas direito dentro de casa, eles não estão cumprindo com o seu papel dentro de casa, guarda para você, guarda para o Senhor, coloca diante do Senhor. Senhor, essa é a emoção, esse é o sentimento que eu tenho nesse momento. Né? Cuida de mim, cuida dessa emoção, cuida desse sentimento. Né? E não peque, não peque. Não peque contra você, não peque contra a sua mente, contra o seu corpo. Sabe? Não peque contra a sua família. O segundo ponto seria, não controlamos as emoções, mas a batalha espiritual é uma ferramenta eficaz. O primeiro ponto foi, não controlamos as emoções, mas a dependência em Deus controla todas as coisas. Né? Nós vimos o salmista dizendo, irai-vos e não pequeis, guarde o seu coração e sossegue em Deus no seu travesseiro. Né? Nós vimos o exemplo da rainha Esther, que se colocou diante de um banquete para preparar o coração do rei. Então, prepara o coração daqueles que de alguma forma têm causado algum mal para você e você quer se expressar para eles. Tudo tem um tempo certo para você expressar suas emoções. E nós vimos que diante das emoções mais agressivas que temos, precisamos ter um aspecto geral daquilo que nós estamos vivendo. E agora o ponto 2 é, não controlamos as emoções, mas a batalha espiritual é uma ferramenta eficaz. Quando a gente fala em batalha espiritual, a primeira coisa que a gente lembra é de Efésios 6, né? Para a gente tomar a nossa armadura em Deus, o capacete da salvação, né? E nos armar contra as ciladas do inimigo, contra as nossas vidas, contra o grande adversário das nossas vidas. O que eu quero dizer, que em Efésios 6:10, diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que agem nos lugares e nas regiões celestiais. Então, a gente sabe, nós como povo de Deus, né, nós como igreja do Senhor, nós entendemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, é contra o grande adversário das nossas vidas, Satanás. Né, o nome dele é Satanás. É ele o grande adversário, é ele a nossa luta diária é contra ele. Né? E aí muitas vezes a gente fica chateado com o irmão, que ele nos faz raiva, que ele nos
nos entristece, nos despreza, nos causa alguma aflição dentro de nós, né? Nos ofende com palavras, nos ofende com alguma atitude, com algum comportamento. E aí nós ficamos com raiva do irmão. Só que na verdade nós tínhamos que ter raiva de Satanás. É do diabo que a gente tinha que ter raiva. Né? Porque, e se fosse dessa forma, teríamos que ter raiva de nós mesmos também, porque da mesma forma que nossos irmãos são usados, da mesma forma que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos são usados pelo inimigo, dá lugar ao inimigo, da mesma forma o inimigo ele pode nos usar. Com certeza, em algum momento ele já te usou, né? Ele nos usa quando a gente começa a blasfemar, ele usa quando a gente começa a mais criticar do que elogiar os que estão perto de nós. Então teríamos que ter raiva de nós também, mas isso não acontece, a gente só tem raiva do irmão, né? Só que a nossa raiva tem que ser de Satanás, né? E como que a gente acaba com a raiva, né? Como que a gente destrói Satanás? Se você está com raiva dele, amando, perdoando o seu irmão, né? Aceitando ele, independente do desprezo dele, independente do que ele te causa, independente da dor que ele te causa, independente de qualquer aflição que ele te causa. Quando estamos com raiva de Satanás, o que gera em nós por causa disso, Satanás, eu vou amar ainda mais o meu irmão. Por causa disso, Satanás, eu vou perdoar ainda mais o meu irmão. Porque você usou o meu marido para falar essas asneiras comigo, para me criticar, porque eu sei que não é você, não foi ele, foi Satanás que falou através da boca dele. Então, por causa disso, Satanás, eu vou amá-lo, eu vou perdoá-lo. Eu vou aceitá-lo independente disso, porque foi só um tempo. Porque a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra meu marido, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra a minha família, com meu chefe, ou nem com aqueles que estão à minha volta. Mas a minha luta é contra Satanás, né? E se você entende isso, amado, todas as relações sociais da sua vida, todas as relações que você tiver vão ser boas, né? Vão ser agradáveis, e você vai ser feliz em todas elas. O outro ponto que eu queria colocar para vocês não controlamos nossas emoções, mas os frutos do Espírito podem mudar nossa forma de agir. Em Gálatas 5:22, nós como Igreja do Senhor também conhecemos Gálatas 5:22, que diz assim: mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante que entre os frutos do Espírito nós temos amor e alegria. Amor é um sentimento, alegria é uma emoção. E todas as outras, elas advêm do amor e da alegria. Elas advêm de amar. Se você ama, você tem paz. Se você ama, você é longânimo. Se você ama, você é benigno. Se você ama, você é bondoso. Se você ama, você é fiel. Se você ama, você tem um espírito de mansidão. Você lida com mansidão com aquela pessoa. Se você ama, você tem domínio sobre si mesmo. Então, todas elas, todas as outras, não é à toa que os frutos do Espírito começam em amor. E depois advém da emoção da alegria. Se eu tenho amor, eu me sinto alegre em ser longânimo, benigno, bondoso, manso e ter domínio próprio sobre mim mesmo. Talvez você nunca teria visto dessa forma os frutos do Espírito, mas foram dessa forma que o Senhor preparou eles para você, em forma de um sentimento que, através da emoção, alegria, você tem todas as outras características, você tem todos os outros adjetivos como frutos do Espírito sobre a sua vida. Desde que aceitamos a Jesus, o que acontece com os frutos do Espírito? Desde que aceitamos a Jesus em nossas vidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar em nosso espírito, né? Eles vêm morar dentro de nós. E aí, o Espírito Santo começa uma grande obra com o nosso espírito. Então, eu queria que você lesse também comigo em Hebreus 4:12, porque eu quero juntar essas duas coisas. O fruto do Espírito são a grande obra que o Espírito faz em nós, em nosso espírito. Mas nós somos compostos de alma e espírito, não é verdade? Então, o nosso espírito é composto pelo Espírito Santo que nos enche e faz uma grande obra nos trazendo os frutos do Espírito. E contra eles não há lei.
Agora eu queria ler com vocês em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra mais do que espada de 2 gumes. E ela faz uma grande divisão entre alma e espírito. E nós somos compostos por alma e espírito. E no Espírito está o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo com os frutos do Espírito sobre a nossa vida. E a nossa alma, o que é a nossa alma? A nossa alma é mente, vontade e emoções. Essas 3 coisas atuam em nossa alma. Na nossa alma está as nossas vontades, está a nossa mente e está as nossas emoções. Então nenhuma delas estão em Deus. Todas elas estão ao nosso favor, ali junto, né, de acordo conosco. Então, a nossa mente, ela não tem a vontade de Deus ali, né? Ela tem as nossas vontades, as nossas emoções, todas elas estão na nossa alma. E a palavra de Deus é a única capaz de fazer divisão entre as nossas vontades e a vontade de Deus sobre as nossas vidas, entre aquilo que nós sentimos e aquilo que Deus quer que nós sentimos, entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Deus quer que nós pensamos. Então só a palavra de Deus pode fazer a diferença na sua vida, meu amado. Só a palavra de Deus pode sim controlar as suas emoções, as suas vontades e os seus pensamentos, né? Nós vimos pela ciência que nós não controlamos, né? É algo muito automático, rudimentar e fisiológico do nosso corpo quando as emoções entram em programa de ação, né? Então, a única capaz de fazer essa separação e de nos acalentar em Deus, para que possamos sentir e pensar e ter vontades no Espírito, é somente a palavra de Deus. Só ela pode fazer essa divisão. Então, corre para a palavra de Deus, corre para ler a palavra de Deus, se debruça nela, descansa nela, dorme com ela, acorde com ela. Só ela pode te auxiliar no controle das suas emoções e usá-las ao seu favor. É isso que Deus faz. Ele transforma. E para a gente fechar, eu queria que você lesse comigo em Salmo 42. Eu ia começar essa palavra lendo esse versículo, né? Foi o versículo que eu pus como chave para essa palavra. Só que ele ficou como chave para o final da palavra. Eu quero ler com você Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 5. Que diz assim, peraí que eu tenho que abrir. Salmo 42. Do versículo 1 ao 5, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse versículo 5, quanto tempo? Esse versículo 5, ele confirma aquilo que nós falamos sobre o versículo de Hebreus 4:12, né? Que a nossa alma, ela acaba fugindo, né? No início ele fala assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, a minha alma tem sede. Nós temos sede de Deus, né? Isso não é o nosso espírito. O nosso espírito, ele já é cheio de Deus. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando e trabalhando, fazendo uma grande obra dos frutos do Espírito ali. Mas a nossa alma é nós mesmos. E nós temos sede de Deus. Assim como temos sede de água, temos sede, né, fome de comida, nós temos sede de Deus. Só que
de vez em quando ela foge um pouquinho do caminho para Deus, né? E aí onde ela fala que, né, quando é que eu vou ver Deus? Quando é que eu me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, né? Então, aqui a alma já fugiu, né? Já fugiu do propósito dela, já não está onde ela tinha que estar, no centro da vontade de Deus, na palavra de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Então, quando isso acontecer, você precisa entender, minha amada, você precisa ter sensibilidade ao que você está sentindo. A palavra é sensibilidade. O que eu estou sentindo nesse momento? Da onde vem isso? Por que eu estou sentindo isso? Se na maioria, se 100% das vezes nós estivéssemos em Deus, no Espírito do Senhor, momento algum a nossa alma sentiria sede, sentiria fome. Mas estar no centro da vontade de Deus nos permite, né, mergulhar, emergir mesmo e não sentir outras emoções que são realmente desagradáveis para nós. Quando ela fala assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, ela tem esquecido da onde ela pode encontrar o Senhor, que é na palavra de Deus, que é diante do Senhor, né? Fala, Senhor, a minha alma está aqui, está com sede. E quando ela fala assim, por que está abatida, ó minha alma? É nesse momento que ela está no Senhor. Nesse momento, ela já se prostrou diante do Senhor, ela já se encheu do Senhor, ela já entendeu que ela tinha saído do lugar que ela tinha que estar, que é no Espírito Santo, que é emergida no Espírito Santo, e ela entendeu, e ela se voltou, e ela leu a palavra, e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a vida dela. O coração dela se encheu de alegria, de gozo, de paz, de amor no Senhor, né? E agora, nenhum daqueles sentimentos mais controlam a vida dela. Naquele momento, ela entendeu o que é o choro durar uma noite, mas a alegria vir pela manhã. Ela entendeu que o Senhor é aquele que cuida de nós quando descansamos nele. Nesse momento, ela vira para a alma, ela vira para as emoções dela, para as vontades dela e para os pensamentos dela e diz, por que estás abatida, ó minha alma? E por que se corrompe dentro de mim? Espera em Deus, porque dele vem o auxílio. Ele é o auxílio. Eu ainda louvarei a alma, eu ainda louvarei minhas vontades, eu ainda louvarei meus desejos, meus pensamentos, eu ainda louvarei minhas emoções. Espere em Deus emoções, espere em Deus vontades, espere em Deus pensamentos. É isso que está dizendo quando diz, por que estás abatida, ó minha alma? É isso que você vai dizer, minha amada, quando você estiver diante do Senhor, se prostrada, em adoração. Coloca um louvor na sua casa, coloca uma adoração na sua casa. Encha a sua casa da presença de Deus, encha a sua casa do Espírito de Deus. Começa a permitir que Ele faça a obra ali dentro, que Ele faça a obra na sua alma. Não só no seu espírito, mas coloca a sua alma diante do Senhor. Colocar a alma diante do Senhor é colocar a sua vontade, é colocar as suas emoções e é colocar os seus pensamentos nele. São nossos pensamentos que geram emoções, são nossas ideias que geram emoções, são coisas que vemos que geram emoções, né? Então, pare de ver coisas que te desagradam, pare de ver coisas onde não tem coisas, né? Pare de ver que tem alguém te desprezando, para de ver que tem alguém te afligindo, para de ver que tem uma crise afligindo o seu coração. Essa crise, ela é algo bom para a sua vida. Não, Rafaela, não tem como ver algo bom em crise. Tem sim. Ela nos forja, ela nos faz mais fortes. Ela nos mostra que somos incapazes, que somos impotentes diante de Deus. Ela nos coloca na posição de dependência em Deus. Ela nos coloca na posição de temos mesmo que assumir o nosso papel dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Ela nos coloca em posições que não estávamos posicionados antes, como mães, como pais, como filhos obedientes aos seus pais, como filhos que têm a participação dos pais em tudo que eles fazem, como mães e pais, como marido e mulher. Ela nos coloca em posições que não estávamos assumindo antes.
Ela nos dá tempo para sermos esposa, ela nos dá tempo para sermos maridos, ela nos dá tempo para sermos filhos, ela nos dá tempo para sermos nora, genro, ela nos dá tempo para ser sogro, sogra, para sermos pastores, para sermos amigos. Ela tem nos dado esse tempo, ainda que distante. Nós temos sido cada vez mais presentes na vida das pessoas, ainda que distante, porque ela nos permitiu um tempo que antes não tínhamos. Começa a ver as coisas boas naquilo que você acha que é ruim. Começa a ver o que o Senhor tem preparado para você, mesmo na aflição, mesmo no dia mau. O dia mau, ele existe, né? E ele sempre existiu, ele não é desde hoje, não é há 40 dias que ele começou a existir. O dia mau, ele sempre existiu na nossa vida. O que muda é as lentes que nós temos a respeito dele. O que muda é como nós vemos esse dia mau. Então não permita que o dia mau acabe com o seu dia, com o seu casamento, com a sua família, com a sua vida, com a sua saúde mental, com a sua saúde física. Cuide de você, cuide da sua alma, coloque ela diante do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você ponha o seu coração diante do Senhor. E eu quero, enquanto você estiver em espírito de oração, pastor Reinaldo, eu tenho quanto tempo? Eu quero que enquanto a gente estiver em espírito de oração, você estiver aí colocando o seu coração diante do Senhor, colocando um louvor para você ouvir. Eu quero contar um segredo que o Senhor me ensinou, algo que o Senhor me deu. Isso eu não pedi para Ele, mas foi diante de muitas situações que eu vivia, Ele me deu esse segredo, né? Uma forma de tratar os meus sentimentos. E Ele me ensinou de uma forma muito simples. Foi num momento que eu estava aflita, angustiada e triste com uma pessoa que sempre me tratava de uma forma desprezível, de uma forma uma forma, vamos dizer assim, ela não permitia que eu adentrasse nos sentimentos dela e entendesse o porquê ela sentia aquilo por mim. E aí eu comecei a permitir que aquilo entrasse no meu coração. Só que eu comecei a falar assim, não, quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Porque quando isso entra no meu coração, isso me faz chorar, isso faz me deixar angustiada, isso me deixa chata. Eu começo a falar daquilo sem parar, eu começo a praguejar, eu começo a falar que as coisas na minha vida são horríveis. Tudo porque eu permitia que aquele sentimento de desprezo entrava dentro do meu coração. E eu passei a falar assim, quer saber? Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Ah, Rafaela, como que você fez isso? Eu falava assim, isso não vai entrar no meu coração. Isso não vai entrar no meu coração. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. E não entrava, irmãs, não entrava. Parecia algo mágico, parecia algo realmente não mágico, mas de Deus. Não entrava. Vamos supor, alguém falava assim, e aí a partir daí, alguém falava alguma coisa comigo, eu falava assim, eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Eu não vou permitir que isso entre no meu coração. E eu começava a ter sensibilidade, Deus me dava sensibilidade que aquilo não era da pessoa, mas era o inimigo agindo na vida da pessoa. Ou quando não era o inimigo, você precisa ter sensibilidade e discernimento, peça isso a Deus. Quando eu entendia que não era o inimigo agindo na vida daquela pessoa, eu entendia que era o passado da vida daquela pessoa que fazia com que ela agisse assim. Era a história de vida daquela pessoa que fazia com que ela agisse assim. Era o que ela estava vivendo naquele momento, a situação de vida dela naquele momento que fazia com que ela agisse daquela forma. Então eu comecei, não é ela, é o inimigo. Não é ela, é a história de vida dela. Não é ela, é a aflição que ela está passando nesse momento. Não é ela. Não é ela e eu não vou deixar entrar no meu coração. E a partir de então, eu passei a não chorar mais por poucas coisas, por muitas coisas. Né? Eu continuo chorando, eu continuo me afligindo com muitas coisas. Eu estou no mundo, né? E no mundo tereis aflições. Mas isso resolveu boa parte dos meus problemas emocionais, boa parte dos meus sentimentos a respeito da pessoa. E eu decidi perdoar a pessoa. Eu decidi dar uma segunda chance para a pessoa. Porque a partir do momento que aquilo entra dentro do seu coração, fica muito mais difícil perdoar, fica muito mais difícil aceitar a pessoa. Eu quero que você use esse exercício no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seu sogro, com a sua sogra, com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas mais próximas da sua casa, com seu vizinho, com a sua vizinha, com seu pastor, discipulador, com as pessoas da sua célula, com os grupos de WhatsApp,
com as mensagens que você recebe, com tudo que envolve a sua vida relacional, sentimental, emocional. Eu quero que você faça esse exercício. Não deixe entrar no seu coração. Porque se entra, faz um estrago. Então não deixe. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua casa, Pai, na tua presença, diante do Senhor. Eu quero mesmo orar, ó Pai querido, quero colocar meus olhos e, ó Pai querido, meu clamor diante de Ti, ó Pai, e apresentar cada irmão, ó Pai, cada mulher que está nos assistindo, cada coração aflito, angustiante, ó Pai, cada coração depressivo, corações ansiosos. A Tua palavra diz, ó Pai, que lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem o nosso coração em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor tem o poder, ó Pai querido, e o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle, ó Pai querido, da nossa mente, do nosso coração, até mesmo das nossas emoções, ó Pai, que é um programa de ação, ó Pai querido, tão incrível, que age, ó Pai, no nosso corpo de uma forma tão rápida, Senhor. Tudo isso, ó Pai querido, que acontece no nosso corpo, Senhor, vem de Ti. Toda essa programação veio de Ti, foi o Senhor que programou o nosso corpo, foi o Senhor que programou as emoções, os sentimentos, os pensamentos, nossas vontades, ó Pai, tudo veio de Ti, Senhor. E porque, ó Pai, muitas vezes o nosso coração se aflige, ó Pai, porque muitas vezes o nosso coração se angustia, o nosso coração se distancia, ó Pai querido, querendo entender as coisas dessa terra, querendo entender, ó Pai querido, o porquê de uma pandemia, entender o porquê, ó Pai querido, de uma crise, Senhor, sendo, ó Pai querido, que todas as respostas estão em Ti. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que cuida, ó Pai, o Senhor é aquele que acalma o nosso coração, o Senhor é aquele, ó Pai querido, que levanta a nossa alma abatida, ó Pai, e ainda nos faz Te adorar, ainda nos faz Te louvar, ó Pai, e ainda nos faz questionar, ó Pai, a nossa alma, por que está abatida, por que se corrompe dentro de mim. Porque não esperamos apenas em Ti, ó Pai, porque não colocamos a nossa dependência em Ti, porque não usamos, ó Pai, a batalha espiritual que o Senhor nos ensinou, ó Pai querido, a lutar contra o inimigo, e começamos a lutar contra as pessoas, contra aqueles que mais amamos, ó Pai querido. Porque, Senhor, não colocamos, ó Pai querido, a Tua palavra, ó Pai querido, para fazer separação em nós daquilo que é nosso e daquilo que é do Senhor, daquilo que é lixo em nós, ó Pai querido, daquilo que não presta em nós, ó Pai, e fazer sim, ó Pai, separação daquilo que vem do Senhor, ó Pai, fazer uso daquilo que é do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, nos ensina a usar, ó Pai, o Teu Espírito Santo a nosso favor, usando, ó Pai, os frutos do Espírito em nossa vida, ó Pai, usando a Tua palavra, ó Pai, para fazer separação, usando, ó Pai querido, a batalha que o Senhor nos ensinou a batalhar contra Satanás, ó Pai querido, que a nossa luta é contra ele, ó Pai, e ele sempre será o nosso adversário, e a nossa maior raiva, ó Pai, esse sentimento, ó Pai, essa emoção, ó Pai, raiva, ó Pai, que habita em nós, precisa ser unicamente, ó Pai, para destruir, ó Pai, Satanás, ó Pai, e todos os seus principados e potestades. Então nos ensina isso, ó Pai, nos ensina a agirmos, ó Pai, dessa forma, ó Pai, como mulheres coerentes, ó Pai, com aquilo que está sentindo. Ó Pai, nos dá sensibilidade ao sentimento que está dentro de nós, ó Pai. Nos dá sensibilidade, ó Pai querido, ao porquê daquele sentimento, ó Pai, para questionarmos e entendermos, ó Pai, que aquilo é do Senhor, ó Pai, ou aquilo não é do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nos ensina, ó Pai, e nos direciona em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Quero apresentar cada lar, ó Pai, cada mulher, cada coração nessa noite, ó Pai, e crer, ó Pai, que o Senhor está cuidando e trabalhando na vida de cada uma. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, minha amada, em nome de Jesus.